Olá, boa noite, turma. Boa noite, sejam bem-vindas. Vamos começar mais uma live de perguntas e respostas. Boa noite, Renata. Estão ouvindo bem, né? Acho que sim. Boa noite. Vamos lá, então. Essa semana temos perguntas um pouco mais técnicas e eu tô achando o máximo. Afinal, a gente está abrindo esse espaço para os profissionais também tirarem suas dúvidas e dividirem aqui com a gente as suas dificuldades, os desafios da prática, porque a gente sabe que às vezes é uma trajetória muito solitária e desafiadora mesmo, afinal, muitas vezes a gente não tem com quem discutir, ou o ambiente médico e da área da saúde, às vezes também é muito cheio de ego, né? E as pessoas têm medo de dividir os seus desafios. Então, eu fiquei muito feliz com essas perguntas e muito lisonjeada mesmo por poder dividir com vocês o meu conhecimento e também os meus desafios na minha prática, mas sempre tentando melhorar e fazer uma obstetrícia baseada em evidências para que a gente traga segurança para essas famílias e para a gente também, né? Afinal, hoje o medo do obstetra é processo. Esta palavra é, assim, muito perigosa pra gente e a gente realmente tem muito receio. Então, muitas vezes a prática obstétrica hoje é baseada no medo de processo, medo de julgamentos, medo de linchamento virtual. Mas a gente não pode jamais abrir mão de uma prática baseada em evidências e segura, tá certo? Uma vez que a gente segue a literatura, as evidências mais atuais, a gente tem respaldo e a gente consegue assegurar que a nossa prática está certa, né? Então, eu sempre falo com os meus alunos para perder tempo mesmo fazendo prontuário, escrevendo lá de onde eles tiraram aquela conduta, como que eles chegaram naquele raciocínio clínico. Então, perder tempo fazendo prontuário é ganhar tempo e ganhar segurança e dormir com a cabeça tranquila, sabendo que você fez o melhor que você pôde para aquela paciente. Então, vamos lá, eu vou começar aqui a responder nossas perguntinhas. E a primeira delas é: qual é a recomendação de vacina para COVID na gravidez? Gente, a verdade é que a gente acha que não existe mais Covid, que Covid acabou, não precisa vacinar mais. A pessoa tem tudo, tem rinite, tem influenza, tem qualquer outra coisa menos Covid. Até tuberculose, que também pode acontecer, né? Mas as pessoas esqueceram do Covid. Eu acho que foi um período tão triste pra gente que a gente tenta ignorar, né? Que essa doença ainda existe. E a gestação e o puerpério são períodos de prioridade e períodos graves, de consequências graves para quem tem síndromes respiratórias. Então, ainda é necessário vacinar para COVID na gravidez, tá? Toda gestante, independente de quantas doses de vacina ela tenha, ela precisa vacinar para COVID na gravidez, desde que sua última dose tenha sido em até 6 meses, né? No mínimo 6 meses de diferença. Então, se tem menos de 6 meses da última dose, a gente não vacina, espera dar 6 meses de intervalo. Mas se já tem mais de 6 meses que vacinou a última vez para COVID, tem que tomar de novo na gravidez. E se essa mulher
tomou no primeiro trimestre, daí depois de 6 meses, que ela já vai ser puérpera muito provavelmente, ela tem que tomar uma nova dose, tá? Então a gente não tem feito isso. Infelizmente está sendo difícil achar a vacina da Moderna, né, que é a XBB, que é a recomendação agora para a gestação e puerpério e também para as pessoas em outros grupos de prioridade. A gente não está conseguindo achar, pelo menos aqui onde eu moro, a vacina para a Covid, e a gente está deixando essas mulheres e bebês e puérperas aí correndo risco dessa infecção. E lembrar que infecções na gravidez, síndromes gripais e outras infecções aumentam as chances de situações adversas, como o parto prematuro, por exemplo. Então, a gente precisa cobrar mesmo que essa vacina volte para o mercado, para o SUS, e que ela seja aplicada. Recentemente, eu tive uma paciente que eu prescrevi a vacina, ela chegou no posto para tomar e a vacinadora disse que ela não precisava porque ela já tinha 3 doses da vacina, e isso não é verdade. A gente encontra, como podemos perceber na pandemia, a gente encontra resistência, inclusive dos próprios profissionais da saúde, para a vacinação. E isso é muito triste, porque nós sabemos que a gente passou na pandemia e nós não queremos que isso aconteça novamente. Então, sim, as gestantes têm indicação de vacinar para Covid em qualquer trimestre. Não existe isso de vacinar só depois do primeiro trimestre, tá? E infelizmente a gente ainda tem muitas gestantes também que se negam a vacinar, que não foram vacinadas e que não aceitam vacinar. E infelizmente essa é uma realidade. O que eu digo para quem é profissional da saúde é novamente orientar em todas as consultas, escrever no seu prontuário que você orientou a necessidade da vacina, escrever se a paciente foi tomar e não tinha, ou o que a pessoa que estava lá para vacinar falou para ela. Eu sempre escrevo isso no prontuário, se possível eu coloco o nome do profissional que desaconselhou a vacina, porque síndromes respiratórias graves em gestantes acontecem e elas podem ir para UTI por causa disso. Então, isso é muito sério e a recomendação é essa, vacinar, tá bom? Tanto na gestação quanto no puerpério também. Continuando o nosso papo sobre vacinas. Tá, e como você está fazendo com a vacina da bronquiolite? Aqui em BH está em falta. Aqui em Ilhéus também está em falta. E está em falta no Brasil todo. Eu não sei necessariamente o que aconteceu, mas me parece que fizeram poucas doses, né? E acharam talvez que não iam vender, enfim, não sei. Mas eu sei que está em falta no Brasil todo. E a previsão é de voltar em janeiro. Tá? Antes falaram dezembro, mas agora parece que só vai voltar a ter a vacina em janeiro. É uma vacina cara, né? Custa em média aí R$ 1.500, até R$ 1.800, alguns lugares até R$ 2.000 a dose da vacina. É uma vacina extremamente importante para a prevenção de bronquiolite, que é uma outra síndrome respiratória grave nos recém-nascidos de até 6 meses de vida. E nós não temos, né, aqui disponível nem no sistema privado. Então, vamos esperar para ver se até janeiro a gente consegue o acesso a essa vacina. Infelizmente, ainda de pouquíssimo acesso, né, para as pessoas que não têm condições de pagar R$ 2.000 em uma vacina. E esperamos que o Ministério da Saúde libere para o Sistema Único de Saúde aí para o nosso calendário vacinal da gravidez logo, tá? Falaram aqui, ouvi dizer que no ZEUA é gratuita nos Estados Unidos. Então, era para ser aqui também, né? Estamos esperando isso acontecer, esperamos que seja em breve, que no próximo ano a gente tenha a vacina gratuita pelo SUS aí, e vamos torcer e pressionar para que isso aconteça, afinal, vacinas salvam vidas.
E quando a gente fala aqui de síndromes respiratórias, né? Como eu disse, hoje as pessoas não falam mais sobre Covid como se a doença tivesse acabado. É importante a gente falar que nós não temos mais sazonalidade para as síndromes respiratórias. O ano inteiro a UTI infantil e neonatal está cheia de crianças e bebês com síndromes respiratórias graves, tá? Então, é extremamente importante a pessoa que está gestando entender que a vacina, se ela não quer cuidar da própria saúde, a vacina é para o filho dela, que está na barriga dela, né? Que precisa receber esses anticorpos para se proteger de doenças que ele nasce sem conseguir essa proteção. Então, é um dever da pessoa gestante se vacinar para passar esses anticorpos para o feto, para o seu filho que está chegando. Então, eu tenho muitos entraves com isso, realmente, com vacinas. Muitas pacientes não querem vacinar nem para influenza, nem para DTPA, nem para nada. Então, infelizmente, esse período aí de obscurantismo e anticientificismo que a gente teve recentemente deixou muitas marcas. E eu já demiti pacientes por causa disso, que não queriam vacinar. Falando nisso, a gente não é obrigado a atender pacientes que não concordam com as nossas condutas e não seguem as nossas condutas, tá? A gente precisa documentar isso muito bem em prontuário, mas a gente não é obrigado a atender desde que não seja uma emergência. Então, pré-natal não é emergência, essa pessoa pode procurar outro profissional que vai concordar com as decisões dela, afinal, a decisão sobre a gravidez e as responsabilidades são compartilhadas. E eu já demiti pacientes anti-vax que não aceitam se vacinar, por razões óbvias, afinal, eu sou corresponsável pela gravidez como profissional. Hoje, em alguns lugares, no meu consultório particular, eu oriento várias e várias vezes. Geralmente não chega mais para mim paciente que é contra a ciência, porque eu me posiciono muito a favor da obstetrícia baseada em evidências e eu não aceito, né, que as pacientes façam isso com a própria saúde, com a saúde dos seus filhos. Então, eu deixo isso muito claro nas minhas consultas, que é importante a gente ter adesão às condutas e vacinar faz parte do pré-natal. Tem gente que, eu esqueci, eu tô cheia de coisa para fazer, e eu tenho outro filho, e não sei o que, e vai enrolando para tomar vacina. Então, eu sempre cobro, tá? Isso é extremamente importante, faz parte das nossas consultas. E quando a pessoa não quer se vacinar de jeito nenhum, eu escrevo no prontuário também, para que eu me respalde, caso a gente tenha alguma complicação relacionada a essas infecções. Próxima pergunta também é uma grande polêmica, assim, né? Eu acho que as pessoas... Vocês querem me envolver em polêmica, eu já entendi, mas tudo bem, a gente tá aqui para isso também, tá? O que você acha do hype do Pilates? Então, gente, eu tenho percebido, eu falei disso hoje no pré-natal, tá? Quando eu cobro das pacientes para fazerem atividade física, elas sempre falam, eu vou me matricular no Pilates. O Pilates tem soado para mim como a nova hidroginástica. Quem é da época que gestante e idoso e pessoas obesas só podiam fazer hidroginástica? Eu sou dessa época. Então, a gente já sabe que isso caiu por terra há muito tempo. A gestante pode e deve fazer atividade física de média intensidade. E ela pode fazer qualquer atividade física, desde que acompanhada por profissional, tá? Então, gestante não é igual a Pilates. Ela pode fazer musculação, ela pode correr, ela pode pedalar, ela pode fazer qualquer outra coisa também. Inclusive, fazer musculação na gravidez é extremamente importante para a sustentação da coluna, para melhorar a distribuição da musculatura e da postura da gestante, para reduzir a chance de ter dor na gravidez, para suportar melhor o peso da barriga no final da gravidez,
para melhorar o seu metabolismo do açúcar, da glicose, da pressão. Então, o Pilates é ótimo para mobilidade, para melhorar a mobilidade das articulações, tendões, fáscias, musculatura, tá? Então, eu não tô aqui demonizando o Pilates. Mas também é importante que a gestante faça outras atividades, faça musculação, faça uma atividade de média intensidade. E o que é a atividade de média intensidade? É uma atividade que você não consegue falar enquanto pratica. Então, a gente precisa cobrar e incluir isso nas nossas prescrições de pré-natal. E trazer mesmo os outros profissionais da equipe multidisciplinar para participar com a gente dessas atividades. Então, às vezes a gente prescreve a atividade, o próprio profissional de educação física tem medo de lidar com gestante. E às vezes eles não são treinados para lidar e tudo mais, mas isso deve fazer parte da grade da faculdade, né? Eles precisam aprender isso. E às vezes eles pedem pra gente um relatório falando o que eu quero que a paciente faça. Eu sou médica, eu não sou profissional de educação física e eu não tenho que prescrever atividade física. O exercício, quem tem que prescrever e acompanhar é o profissional que estará lá acompanhando essa gestante. Eu posso prescrever a prática da atividade física de média intensidade, pelo menos 150 minutos por semana. É o mínimo de atividade física de média intensidade. Então, se a pessoa vai pro Pilates, conversa, ri, brinca e não derrama uma gota de suor, não tá legal, não é suficiente. Então, a gente precisa orientar isso para as pessoas. E a gente não deve achar que a gestante é um cristal ali que vai quebrar e não pode fazer nada, e que é uma incubadora que tem que ficar parada esperando o bebê crescer. Isso não existe. A gestante precisa ser ativa e nós, como profissionais, precisamos cobrar isso, né? E orientar também para a família e para a rede de apoio o quanto é importante essa pessoa se manter ativa. Tem gestante que a família não deixa ela subir escada, não deixa ela, sei lá, andar na rua, porque a gente tem essa imagem, né, de que a gestante é uma incubadora, que ela é um ser sagrado que precisa ficar parada esperando o bebê crescer. E isso definitivamente não é verdade. E além de não ser verdade, é danoso. A gente aumenta o risco dessa gravidez, aumenta a chance de ganho de peso exagerado, aumenta a chance de desenvolver pré-eclâmpsia, diabetes, trabalho de parto prematuro. Então, não, repouso não. E também vamos parar de achar que gestante só pode fazer pilates, tá? Até mesmo as pacientes com colo curto ou que fizeram cerclagem, tá? Que tem, né, diagnóstico de insuficiência istmo-cervical ou um colo extremamente curto que precisaram de cerclagem, elas também precisam ser estimuladas a praticar atividade física para prevenir parto prematuro. Nem estas pacientes devem ficar de repouso. Então, isso já caiu por terra há muito tempo e eu espero do fundo do meu coração que as pessoas parem de prescrever repouso. Às vezes, até mesmo durante o trabalho de parto, nas prescrições do hospital, a gente vê lá repouso relativo. Um profissional da saúde prescreve repouso relativo para uma pessoa que está em trabalho de parto. Qual que é o sentido? Nenhum, absolutamente nenhum. E especialmente durante o trabalho de parto, aí que a pessoa precisa estar ativa mesmo. E eu sempre falo com as pacientes que o trabalho de parto é uma maratona. E chama trabalho de parto porque dá trabalho, o nome não é à toa. Então, se a pessoa ficou em repouso a gravidez inteira, vai ser muito mais difícil para ela dar conta de um trabalho de parto que dá trabalho, que demanda do físico mesmo. E muitas vezes a gente tem problemas relacionados ao trabalho de parto por causa disso. E isso é muito claro já pra gente. Além disso, a gente pode ter bebês maiores, a gente pode ter um ganho de peso exagerado e na gravidez que também dificultam não só o parto normal, quanto a cesárea e a recuperação cirúrgica desta pessoa. Então, uma pessoa que tem mais massa muscular, que ela está, a composição corporal dela está mais pronta
para receber a gravidez, para o trabalho de parto e para a recuperação de uma eventual cirurgia como a cesárea, é fundamental que ela tenha massa muscular para isso, para que ela se recupere bem, para que ela tenha mais disposição no puerpério. E as pessoas pensam muito no parto, né, e esquecem do puerpério. A maratona do puerpério é muito maior do que a do parto, muito maior. Então, são noites sem dormir, muita privação de sono, muita doação para esse bebê que acabou de chegar. E uma pessoa sedentária, ela vai sentir muito mais, né? Ela vai ser muito mais difícil para ela, vai ser muito mais difícil para a rede de apoio, porque essa pessoa vai demandar mais ajuda também. Então, a rede de apoio vai ter 2 pessoas para cuidar, a puérpera e o bebê, né? Então é importantíssimo a gente quebrar aí esse tabu da atividade física na gestação. E as gestantes que fazem musculação, por exemplo, esses dias eu recebi uma mensagem aqui muito legal de 2 pacientes minhas, uma que tem um bebê que já tem 8 meses e uma que está gestante agora. As 2 se encontraram na academia e mandaram uma foto falando que viu uma gestante fazendo musculação, pode saber que é paciente de doutora Tainá. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque infelizmente a gente não vê essas recomendações profissionais recomendando pacientes gestantes a fazerem musculação, né? E às vezes as gestantes são apedrejadas na academia quando elas estão malhando com barrigão, né? Muita gente chama elas de loucas, fala que elas estão querendo matar o bebê, enfim, várias coisas horríveis. E além de trazer insegurança para essas mulheres, são falas absurdas, né, que não são baseadas em evidências, e às vezes isso coloca uma sementinha da desconfiança. Eu tenho algumas pacientes que pararam de frequentar a academia porque elas ouviam absurdos quando elas iam treinar. E outras que felizmente treinaram a gravidez inteira, fizeram musculação e pilates, ou musculação e yoga, ou musculação e outra atividade, ou também só outras atividades, que tiveram partos lindos, recuperações lindas e puerpérios tranquilos. A atividade física é muitíssimo importante para o controle do sono, o controle da ansiedade, depressão, tratamento para essas doenças também, inclusive para prevenção de depressão pós-parto. Então, minha gente, por favor, prescrevam atividade física para as gestantes e pessoas, não sejam maldosas e não tratem mal as gestantes que estão cuidando da própria saúde. E profissionais da saúde, especialmente profissionais de educação física, vamos nos atualizar para a gente cuidar dessas gestantes da forma que elas merecem e precisam, certo? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu tô falando, pode ir mandando aqui no chat também, tá? Que eu respondo. Atividade física é vida, recuperei muito rápido. É isso aí, né, gente? Não tem segredo, assim. Hoje eu tenho percebido isso. Não sei se é porque eu estou com uma visão enviesada, já que eu agora sou fitness, mas eu já estive do outro lado, eu já fui a pessoa que demonizou a atividade física, que falava que jamais ia levantar peso na academia, que jamais ia acordar cedo para ir para academia, ou seja, estou pagando a língua direitinho. Estou muito feliz por isso, por estar falando isso aqui. Eu já fui a pessoa que julga também. E eu falei isso hoje, inclusive, com uma paciente, que eu já estive do outro lado, e é muito bom porque sempre é tempo, né, de recuperar, voltar atrás e mudar os nossos pensamentos. Então, hoje eu tenho um outro pensamento sobre atividade física, sobre a importância disso na nossa vida. E sim, eu vou pregar a palavra da atividade física, porque além de ver no meu próprio corpo, na minha própria vida e saúde, eu percebo a diferença das gestantes que são sedentárias e das gestantes que são ativas. Então, é muito nítido, isso é muito claro, e a gente consegue muito bem definir aí, na prática mesmo, o que a literatura já vem nos dizendo há algum tempo.
Isso, eu preciso quebrar os pensamentos e sentimento de medo ainda, mas comecei a terapia e voltarei à atividade física. Com toda certeza, a equipe multidisciplinar é fundamental para a gente conseguir superar até mesmo os estigmas sociais, tá, gente? Porque às vezes as pessoas falam tanto que é um problema, que você é louca, que nossa, tem que ficar de repouso, que ai, só pode depois do primeiro trimestre, que a gente acha que a gente tá doida mesmo, né? Então, assim, eu também posso falar sobre isso porque eu só consegui superar todos esses estigmas também com terapia, também com profissionais da educação física do meu lado, com nutricionista, fisioterapeuta. Eu sou privilegiada por poder ter uma equipe multidisciplinar completa para me auxiliar nesse processo. E é um investimento na minha própria saúde e isso não tem preço. Mas eu tenho certeza que vai ser ótimo para você também, Roberta. A enfermeira do SUS disse que eu deveria praticar aeróbio, não musculação, mas sou esposa de um educador físico que super recomenda e me acompanha. Não falo sobre musculação com ela mais. Muito triste isso, muito triste, né? Porque era uma pessoa que deveria apoiar estas práticas e infelizmente a gente vê aí esses relatos diariamente. As pessoas têm uma visão muito enviesada da musculação. Eu também tinha, e eu posso falar sobre isso. Eu morria de medo de machucar, de ficar um monstro, igual a gente vê aí essas pessoas. Mas quem dera se fosse fácil assim, né, gente? Crescer igual a Graciane Barbosa, já pensou? Mas, enfim, eu falei isso quando eu entrei pra musculação. Eu falei, eu não quero ficar com esses músculos enormes. Aí a professora falou, não, fica tranquila, tipo assim, coitada, né? Acha que vai ser assim. Mas, então, eu tenho várias pacientes, inclusive uma personal maravilhosa que treinou a gravidez inteira. Teve um parto super lindo. E é isso, a gente precisa desmistificar essas coisas. E já que a gente está falando de musculação, eu vou adentrar aqui em um tema muito importante que como eu tô falando dessas questões de preconceito, né, que a gente vê os maromba lá, musculosão, as mulheres, né, com aqueles corpos que a gente sabe que não são naturais, a gente acha que é para aquilo ali a musculação e não é, tá? A musculação é recomendada para todas as idades, justamente para a gente manter a nossa massa muscular e evitar a perda de massa óssea. Então, a musculação trata muitas doenças, ela previne muitas doenças e é fundamental para a gravidez também. A gente não quer que a pessoa vire bodybuilder, não. A gente só quer que ela tenha uma massa muscular saudável para sustentar o peso da gravidez, o parto e a recuperação. É isso, tá? Então, é muito importante. A massa muscular é fundamental para a nossa saúde cardíaca, para a nossa saúde vascular, para a prevenção de problemas cardiovasculares futuros, infarto, AVC. Então, não é falácia isso. Eu queria estar errada, eu queria falar para vocês, não, a gente precisa realmente ficar de repouso, comer pizza e hambúrguer todo dia, mas isso não é verdade. E eu estou aqui para falar verdades, e verdades doem, né? Eu queria poder acordar todo dia 8 horas da manhã para ir trabalhar. Não, mas eu acordo 4h30 para ir treinar, porque é o horário que tem. Eu não treino à noite, porque eu já tô exausta, e o horário que eu achei que encaixou na minha agenda é esse. E o primeiro compromisso do dia é comigo mesma, fazendo o que ninguém pode fazer por mim, que é tirar 1 hora ou mais do meu dia para fazer atividade física. Hoje já é um hábito mesmo. E demorou quase 2 anos para eu falar isso com tranquilidade, que virou um hábito. Ou seja, não existe milagre, não é fácil. Tem dias que eu quero desistir, mas a gente precisa entender que é remédio. Tem que usar como se fosse remédio. Quem tem pressão alta e diabetes não tem que tomar remédio todo dia? Quem não quer ter, tem que fazer musculação e atividade física todo dia. E quem já tem pressão alta e diabetes, aí que tem que fazer mesmo. Então,
é remédio, a gente precisa orientar isso para as pacientes. E precisa ser uma atividade acompanhada por profissional, porque se eventualmente você faz um movimento errado, isso pode lesionar, né, e aí ser ainda pior, tá? Então, a gente precisa investir numa equipe multidisciplinar mesmo. Tá. Uma outra perguntinha mais técnica. Já usei pessário em algumas gestantes com colo curto e tive ótimos resultados sem nenhum desfecho adverso. Gostaria de saber sua opinião sobre. A minha aula no CIA Parto esse ano foi sobre trabalho de parto prematuro e prevenções, tá? Para o trabalho de parto prematuro. E nós estamos no Novembro Roxo, que é um mês de conscientização e prevenção da prematuridade. O Brasil está entre os 10 países com mais partos prematuros no mundo, e isso é muito triste, tá? E o pessário não tem nenhuma indicação para prevenção de trabalho de parto prematuro, nem em situações de colo curto, nem de insuficiência istmo-cervical, nem em situação nenhuma. Os estudos que a gente tem mostraram que o uso de pessário na gravidez aumentou o índice de desfecho adverso, como o óbito fetal e neonatal. Então, a gente não deve usar pessário. E só lembrando que a nossa prática clínica não é evidência. E a gente precisa seguir as evidências mais atuais, ainda mais se tratando de situações tão sérias como essa. Então, a gente não deve fazer testes em gestantes para ver se vai dar certo ou não. Se a literatura está falando que não tem indicação, não é para usar, tá? Quando a gente usa métodos que a gente já tem estudos falando que são danosos, são prejudiciais, a gente não está fazendo medicina, a gente está fazendo qualquer outra coisa, menos medicina. A gente tem uma tendência muito forte a pensar que coisas novas são muito legais, né? E são inovadoras e vão mudar, fazer milagres. Mas tudo que é novo, a gente precisa entender que na ciência a gente precisa de estudos muito com um rigor metodológico muito sério para a gente recomendar para as pacientes. A gente não deve fazer testes com as pacientes. Então, os estudos que compararam o uso de pessário, mesmo em pacientes que a maioria das pacientes do estudo já estavam usando a progesterona, que sim é a medicação que é indicada para pacientes com colo curto ou com insuficiência istmo-cervical para prevenção de parto prematuro, mesmo com o uso da progesterona, o estudo foi interrompido por causa dos desfechos adversos. Então, a gente não deve usar pessário na gravidez, tá? Não se usa, isso não é uma opinião pessoal, porque lógico que eu concordo com o que está escrito na literatura, nunca usei pessário e espero não usar, eu só vou usar pessário quando a gente tiver estudos suficientes com uma evidência ótima, mostrando que eles vão reduzir a incidência de parto prematuro. Enquanto isso não acontecer, eu não usarei pessário e não recomendo que usem também. Tá? Só lembrando que o pessário, ele é um material de plástico, né, que a gente coloca no colo do útero dessa pessoa e dá um ponto lá. Então, uma das principais causas de trabalho de parto prematuro é justamente infecção. E a gente já sabe que a vagina tem uma microbiota própria, e às vezes a própria microbiota vaginal, quando tem bactérias que não devem estar lá, aumentam a chance de parto prematuro e rotura prematura de membranas. Se a gente coloca um plástico dentro da vagina dessa pessoa, para ela ficar a gravidez inteira com esse plástico lá, a gente aumenta muito a chance desse plástico ser colonizado por bactérias que podem levar ao parto prematuro. Então, isso é muito óbvio, assim, né? Mas claro que a plausibilidade biológica, que é isso, né? Usar o rationale para justificar uma prática, não deve ser usado sem a devida evidência, sem os estudos que comprovem isso, mas o estudo já comprovou que
isso acontece. O plástico ele vai ser colonizado por bactérias e isso aumenta, inclusive, a taxa de óbitos fetais e neonatais. Então, não usaremos nossa prática clínica para justificar coisas e atitudes e indicações que não têm evidência científica que corroborem o seu uso. É uma outra coisa aqui muito legal, que é sobre vitamina D. Por que você não prescreve vitamina D na gravidez? Simples, eu não prescrevo porque a gente não tem evidência que corrobore a prescrição de vitamina D na gravidez. Quando tiver, eu vou prescrever. E é muito simples isso para mim. Eu não tenho nenhum problema em voltar atrás e mudar as minhas condutas quando a gente tem evidências que são suficientes e mostram que o uso dessa vitamina pode ser benéfico para a gravidez, tá? Inclusive, nós temos uma revisão sistemática da Cochrane liberada em julho desse ano, de 2024, que investigou vários estudos, vários ensaios clínicos randomizados e mostrou que não há evidência que justifique a prescrição de vitamina D na gravidez. Então, eu não estou errada, tá? Quem prescreve vitamina D na gravidez precisa se atualizar. Inclusive, é um gasto para a paciente tomar vitamina D, porque é caro comprar esta vitamina a gravidez inteira sem uma mudança mesmo, sem impactar nos desfechos dessa gravidez. O que a gente quer no pré-natal e com as suplementações é reduzir desfechos adversos, né, na gravidez. E nós já temos evidência de que a vitamina D não reduz desfecho adverso na gravidez. Então, não há motivos para prescrever e causar ainda mais gastos para esta pessoa. E muito menos a recomendação de dosar vitamina D na gravidez, tá? Então, é mais um gasto que a gente oferece, né, e obriga essas mulheres a terem, e elas poderiam usar esse dinheiro para fazer, por exemplo, um morfológico de segundo trimestre bem feito, com medida de colo do útero, né? Que isso sim vai reduzir a chance de parto prematuro caso essa pessoa tenha um colo curto, por exemplo. E isso sim tem evidência que vai mudar o desfecho, tá? Então, eu não prescrevo coisas que não têm evidência e eu penso também nos impactos disso financeiros e sociais para esta pessoa que está ali precisando dos meus cuidados. Quanto de cálcio você costuma prescrever? O cálcio também é uma questão muito delicada, porque são muitos comprimidos e é chato de tomar, então muitas vezes as pacientes burlam aí o uso do cálcio, é difícil fazer com que elas entendam a necessidade de tomar cálcio. E já que falamos de vitamina D, vamos trocar a vitamina D pelo cálcio, que tal? Em vez de prescrever vitamina D, em vez de dosar vitamina D, a recomendação é cálcio para todas as gestantes do Brasil. Grávida é igual a cálcio. A dose de cálcio é de 1 a 2 gramas por dia. E essa dose precisa ser fracionada para melhorar a sua absorção. Então, eu prescrevo 2 gramas por dia e fraciono essa tomada em 4 vezes ao dia nas refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. São comprimidos grandes, então às vezes é difícil mesmo de tomar, mas a gente precisa orientar sobre a necessidade de tomar o cálcio na gravidez para todas as gestantes, desde o início, tá, da gravidez e até o parto. O uso de cálcio na gravidez, sim, tem evidência de que reduz morbimortalidade materna, reduz a incidência de síndromes hipertensivas na gravidez, pré-eclâmpsia e também reduz a prematuridade. Então,
por favor, vamos tomar cálcio e vamos prescrever o cálcio. Alguns cálcios, né, vêm com vitamina D junto. Então, tudo bem tomar o cálcio com vitamina D. O que não vale é a gente prescrever vitamina D isolada para essa paciente sem nenhuma recomendação. O que a gente quer do composto do cálcio com vitamina D não é a vitamina D, e sim o cálcio, tá? Então, não há problema, mas a gente precisa prescrever cálcio para todas as gestantes. E por que eu prescrevo 2 gramas? Porque se ela não tomou 1 ou 2 ali em um dia ou outro, não vai fazer mal. Mas se eu prescrevo 2 comprimidos por dia e ela não toma nenhum, aí vai ser ruim, tá? Então, pacientes com alto risco para complicações é 2 gramas sem conversa. E pacientes ali que são de risco habitual, eu prescrevo os 2 gramas, mas se ela tomou menos do que isso, pelo menos 1 grama ela tem que tomar por dia. Outra perguntinha sobre prematuridade que, assim, dói o coração, mas vamos lá. Você realiza toque vaginal para rastreio de prematuridade? Não, eu não realizo toque vaginal no pré-natal. E toque vaginal não está dentro do rastreio de prematuridade. Muito pelo contrário, nós já falamos da microbiota vaginal. Então, quando a gente faz toque vaginal, a gente pode mudar ali essa microbiota e pode levar as bactérias da vagina para dentro do útero, né? Então, assim, não se deve fazer toque vaginal no pré-natal de rotina, somente se essa pessoa tiver alguma queixa de contrações ou que você suspeitar que ela está em trabalho de parto, ou lá no finalzinho, né, para um descolamento de membranas, caso a gente pense em uma indução do trabalho de parto. Mas de rotina e para rastreio de trabalho de parto prematuro, isso não existe, não deve ser feito, tá? Então, rastreio para trabalho de parto prematuro para todas as gestantes está recomendado através do ultrassom. No segundo trimestre, quando a gente for fazer um morfológico, esse morfológico precisa ser complementado com ultrassom endovaginal para medida do colo do útero. A medida do colo do útero no segundo trimestre, sim, tem recomendação de fazer para todas as gestantes, para que a gente tome as medidas oportunas para a prevenção do trabalho de parto prematuro. Se esse colo está menor do que 25 milímetros, a gente vai entrar com progesterona. E se esse colo está menor do que 10 milímetros, a gente vai fazer cerclagem, que é dar um ponto no colo do útero para prevenir que essa mulher tenha uma abertura maior desse colo e tenha um parto prematuro. Pessoas com história de trabalho de parto prematuro ou insuficiência istmo-cervical é outro rastreio. Pessoas que já têm o diagnóstico de insuficiência istmo-cervical pela história clínica já vão para a cerclagem lá com 12, 13 semanas. E pessoas que têm história de trabalho de parto prematuro começam esse rastreio da medida do colo lá pelas 14 a 16 semanas, tá? Então, é isso que é o rastreio e o que a gente deve fazer, as condutas para a prevenção de trabalho de parto prematuro, e toque vaginal definitivamente não é uma delas. Como você lida com as cesáreas por parada de progressão e mau posicionamento fetal? Confesso que me sinto bem frustrada quando não consigo resolver. Isso é um dilema, né, para a obstetrícia. Nós médicos e profissionais da saúde como um todo somos treinados para resolver problemas. E é muito comum que a gente se sinta frustrado quando a gente não consegue resolver, especialmente profissionais que estão comprometidos com a saúde real ali dessa mulher e desse bebê, que sabem técnicas de reposicionamento fetal externo e que sabem o quanto uma cesárea em trabalho de parto ou uma cesárea sem indicação é danosa para essa mulher e para esse bebê. Então, sim, a gente tenta de tudo o que a gente sabe, né? Mas às vezes não dá certo e às vezes a gente precisa fazer uma cesárea mesmo.
É frustrante para mim também, tá? Então, às vezes a gente fica ali, faz de tudo que a gente sabe, todo o nosso repertório de spinning babies, faz tudo que a gente sabe de liberação, de alívio da dor, né? Para tentar reposicionar esse bebê ou para fazer esse trabalho de parto evoluir, mas às vezes as paradas de progressão acontecem mesmo. E por mais que a gente faça o que está no nosso repertório, às vezes não é possível. E isso faz parte do nosso trabalho e a gente precisa lidar com isso de uma forma mais tranquila, né? Porque senão a gente sofre muito. Então, como que eu lido com isso? Terapia. Eu faço terapia toda semana. E hoje eu já tenho recursos mais importantes, assim, para lidar com desfechos que a gente não esperava. E até mesmo com a própria frustração da família, que eventualmente se preparou muito para o parto e se dedicou, né? E às vezes não é possível, a gente precisa mudar a rota e ir para uma cesárea mesmo. E tá tudo bem, né? A gente precisa conversar sobre isso no pré-natal, escrever no plano de parto, sobre os planos A, B, C, D e E, até pra gente também entender que os nossos limites, né? A gente não é Deus, a gente não tem poder sobre tudo, a gente não é sobrenatural. E o que a ciência nos traz são mecanismos pra gente conseguir lidar com paradas de progressão ou algumas outras anormalidades no trabalho de parto, mas que bom que a cesárea existe. Afinal, esses partos que chamávamos antigamente de parto obstruído, eram os partos em que morriam mãe e bebê, né? Então hoje a gente tem como resolver isso com a nossa esplendorosa cesárea e tá tudo bem. E que bom que a gente tem essa cesárea e a gente precisa se acolher também nessas frustrações. Afinal, a gente se dedica muito a um desgaste físico, mental ali no parto. E é isso, né? E que bom que a gente tem a cesárea e que a gente consegue resolver esses casos que antes a gente não tinha como resolver, tá? Olha, tá, e fala um pouco sobre o fórceps e fórceps de alívio, maravilha. Falando aqui sobre parada de progressão, né, eu acho que cabe mesmo a gente falar um pouco sobre fórceps, afinal, fórceps é sempre um grande tabu na obstetrícia, as pessoas têm uma imagem horrível do fórceps e infelizmente ele já foi usado realmente de formas horríveis, mas ele é um instrumento salvador de vidas. Hoje, com o advento do vácuo extrator, que é um instrumento que reduz muito a chance da gente usar o fórceps, mas também o vácuo extrator não é amplamente disponível nas maternidades do Brasil e muitos profissionais também não sabem usar. A gente precisa saber usar o fórceps. Nesses casos em que, por exemplo, a gente já tem uma dilatação do colo do útero total e esse feto está no plano +2, +3 de DELI, ou seja, muito baixo na pelve, a extração fetal por cesárea é muito mais perigosa e difícil do que um parto vaginal assistido a vácuo ou fórceps. Então, é importante que as famílias também entendam que esses instrumentos só são aplicados quando é mais seguro um parto vaginal do que uma cesárea. Afinal, fetos muito insinuados na pelve, a extração é muito difícil e a gente aumenta muito o risco para essa mãe e para esse bebê fazendo uma cesárea, sem antes dar mais uma ou mais chances desse bebê nascer por via vaginal por um parto instrumentado. Então, o fórceps, a gente tem dois tipos, né? Que é o fórceps de rotação e o fórceps de tração. O fórceps de rotação é quando o bebê está mal posicionado, que a gente consegue corrigir com as colheres do fórceps de Killand a posição dessa apresentação fetal e fazer rotações para encaixar melhor ali na pelve, desde que esteja em planos baixos, né, +2, +3. E o fórceps de tração, que é quando esse feto já está posicionado nas apresentações variedades de posição diretas, em OP ou OS, a gente usa o fórceps para tracionar esse feto e auxiliar ali no período expulsivo. E o fórceps de alívio, que você perguntou, é um outro tipo de fórceps também,
é usado quando a cabeça já está ali aparecendo e a gente tem uma exaustão materna ou um estado fetal não tranquilizador e a gente precisa abreviar esse período expulsivo. A gente passa o fórceps só para terminar ali de tracionar esse feto, que é um fórceps bem mais tranquilo do que os outros tipos. E lembrando que esses fórceps de alívio, o vácuo nos ajuda demais e reduz muito a chance da gente precisar do fórceps, né? O vácuo, ele é menos traumático para a mãe, traumático no sentido de traumas físicos mesmo, porque o fórceps, por ser uma colher de metal, ele aumenta a chance de lacerações, enquanto o vácuo reduz essas chances de laceração, tá? Mas, como eu disse, quando for necessário e se a gente não tiver vácuo, a gente precisa aplicar o fórceps. Afinal, extrair um bebê que você já tá vendo o cabelo dele pela barriga, imagina aí o quão difícil isso é. Acho que as pessoas não têm muita noção. E, além disso, a gente aumenta muito o risco de hemorragia e infecção para essa mãe. Afinal, o cabelo do bebê já está ali na vagina. E a gente tem contato com muitas bactérias vaginais que a gente vai levar essas bactérias para dentro do abdômen. Então, é muito importante a gente falar e desmistificar aí o parto vaginal instrumentado. Eu tenho um caso que eu acho que eu vou chamar essa mulher para vir aqui falar para vocês, dar o relato dela, do parto dela, que foi a fórceps. E eu estava na residência, até hoje ela me manda mensagem agradecendo pelo parto. Tem até umas fotos aí nos meus destaques, mas eu acho que eu vou convidá-la para vir aqui dar o relato dela. O que vocês acham? Eu acho que pode ser legal. Bom, já tem quase 1 hora, né, que nós estamos aqui falando. Tô quase acabando. O que fazer com pacientes que não aceitam o diagnóstico de diabetes gestacional? Isso é muito comum e também é um grande desafio. Eu tive recentemente algumas pacientes desse tipo que não aceitam o diagnóstico mesmo, né? O diagnóstico de diabetes gestacional, novamente, no primeiro trimestre é feito com apenas uma glicemia de jejum maior ou igual a 92. Deu 92 ou mais no primeiro trimestre, o diagnóstico está fechado, não tem conversa. Deu menor do que 92, a gente vai fazer entre 24 e 28 semanas o TOTG, que é o teste do líquido doce, do açúcar, né, da curva glicêmica, em que a gente vai fazer uma sobrecarga de glicose para ver como esse organismo materno vai agir, né, vai se comportar. Então, às vezes ali logo de cara no primeiro trimestre, 92. Ah, pelo amor de Deus, vamos repetir, deu muito próximo. Não vamos repetir, não tem que pedir outros exames, o diagnóstico está fechado e a gente precisa acompanhar esse diabetes gestacional. Então, não tem conversa, a gente precisa orientar sobre os riscos da diabetes gestacional, sobre a importância da mudança dos hábitos de vida, de alimentação, acompanhada por nutricionista, parênteses, nutricionista que ensine a comer e não que suplemente coisas desnecessárias, tá? Então, a gente também tem muitos desafios com isso. E atividade física acompanhada por profissional. Novamente, atividade física. Porque às vezes a gente tem esse diagnóstico lá no primeiro trimestre e aí a pessoa que está acompanhando o pré-natal orienta para essa mulher começar a fazer atividade física depois do primeiro trimestre. Aí a vaca já foi pro brejo, né? Então, minha gente, atividade física é para desde antes de engravidar, para que a gente engravide de uma forma mais saudável. E que caso tenha diabetes gestacional, a gente já tenha essa prática, né, da atividade física para ser menos difícil, porque não é fácil mesmo. E eu falo que gravidez é coisa de adulto e adulto precisa se responsabilizar pela sua própria saúde. Então, a gente não pode fazer pela paciente o que só ela pode fazer, que é se comprometer a mudar os hábitos de vida, a fazer as medidas da glicemia, a anotar, a levar no pré-natal. Então, às vezes a gente pede para voltar com 2 semanas, a paciente não volta. Então, infelizmente, a gente não pode fazer por ela o que ela não quer fazer.
né? Então a gente registra isso em prontuário, orienta sobre os riscos, inclusive de óbito fetal, tá? Então é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que é maldade nossa pedir para fazer a curva glicêmica, medir a glicemia em casa, e não é maldade. Quem dera se a gente tivesse outra forma de acompanhar, mas não temos, tem que fazer a curva glicêmica. E isso é extremamente importante. Então a gente precisa orientar e as pessoas adultas precisam entender a responsabilidade delas sobre a própria saúde. O nosso papel é prescrever, orientar, solicitar, né, e o acompanhamento multiprofissional, acompanhar essas medidas da glicemia para avaliar se a gente vai entrar com medicação, com insulina, ou se a gente vai manter a mudança do estilo de vida, que na maioria das diabetes gestacionais é suficiente. É muito raro a gente precisar entrar com insulina em diabetes gestacional, então a gente entra mais em casos muito graves ou em casos de pacientes que simplesmente não aderem à mudança do estilo de vida. Então, se a paciente entende que a gente precisa dela e que a gente não pode fazer o papel dela por ela, isso facilita muito, tá? Mas que a gente não pode querer mais do que ela também, afinal, o corpo é dela, a gravidez é dela, e ela também precisa se responsabilizar por não aderir às nossas condutas, tá? Olha, nunca tive problemas com glicemia. Fiquei grávida e, olha, diabetes gestacional. Fiquei chateada, mas estou comprometida com a minha saúde e a do bebê. É isso, gente. Eu falo que não dá pra gente ficar se lamentando e ficar sofrendo e remoendo o diagnóstico. Teve um diagnóstico, beleza, a gente fica chateada mesmo, vai ter que furar o dedo todo dia, mas vamos focar em resolver o problema. Só reclamar e se lamentar não vai resolver, tá? E a gente, às vezes, quer que o profissional fale o que a gente quer ouvir. Então, ninguém quer ouvir, olha, você está com diabetes, olha, você está com hipertensão. Você quer ouvir, olha, tá tudo bem, tá tudo ótimo, que maravilha. Mas a gente não tá aqui para falar só o que a paciente quer ouvir, a gente tá aqui para falar o que tem que ser falado e para fazer o que tem que ser feito. E às vezes as pacientes não gostam muito quando eu falo isso, mas é a verdade. E eu estou comprometida com o resultado. Como eu disse, a gravidez é corresponsabilidade da paciente, da família e minha. Então, a minha parte eu faço e eu trabalho com pessoas adultas que precisam fazer a parte delas também e se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, é isso. Tivemos um diagnóstico? Pô, vamos lá, vamos encarar e vamos fazer a nossa parte para dar tudo certo. E é muito melhor a gente mudar os hábitos de vida, ser acompanhado por nutricionista, fazer atividade física, do que furar o dedo mais vezes, né? Porque quem usa insulina precisa furar o dedo pelo menos 6 vezes por dia e ainda tem as furadas da insulina. Então, as coisas, o nível de dificuldade é muito maior. Então, assim, não dá para comparar, né? Então, é importantíssimo a gente entender que esses rastreios e diagnósticos servem para a gente ter um resultado positivo lá no final. A gente está preocupado com o desfecho dessa gravidez. E ninguém está aqui para fazer maldade. Se a gente pudesse e tivesse outra forma de diagnosticar ou acompanhar sem ser furando o dedo, a gente faria, mas não temos. E por que hoje a gente tem muito diabetes gestacional? Porque os nossos hábitos são ruins, né? Muito claro isso, é muito claro. Na época que a minha mãe estava grávida de mim, não tinha celular, Instagram, TikTok, as pessoas iam a pé pro trabalho. Hoje a gente, para ir na esquina, levar o cachorro para fazer xixi, a gente tá reclamando. Fica no celular o dia inteiro, só come coisa ruim. Inclusive, hoje, os industrializados têm que ter lá o rótulo, né? Alto em açúcar, alto em gordura, alto em não sei o quê, para ver se a gente entende que a gente está consumindo porcaria o dia inteiro. Como que a gente não quer que dê errado? Vai dar errado. E aí a UTI tá cheia de gente infartada, AVC, com 20 e poucos anos, 30 anos, e a pessoa vai me culpar a vacina. Não, não é a vacina, é esse monte de porcaria que a gente come, esse monte de anabolizante que as pessoas tomam e acham que vai ficar tudo bem. E não vai, a verdade é essa, não tem milagre, não tem almoço grátis, não tem caminho fácil e a gente precisa se comprometer com o resultado.
Algumas outras perguntinhas. Uso anticoncepcional certinho junto com coito interrompido. Corro o risco de engravidar? Mesmo tomando certinho, tenho muito medo de engravidar. Bom, mesmo tomando certinho e fazendo coito interrompido, tem sim risco de engravidar. Só não tem risco de engravidar quem não transa, tá? Pessoas cis que transam, né? E aí, vagina com pênis, tem risco de engravidar. Então, independente do método contraceptivo que você use, você tem risco de engravidar. E a pílula, que é o método mais utilizado no mundo inteiro, não tem uma boa eficácia. A taxa de falha dela é mais ou menos 7%. Então, nós temos métodos muito mais eficientes para a prevenção de gestação indesejada, reversíveis, de longa duração e que não precisam de você tomar certinho, lembrar de tomar e etc, tá? Como os DIUs e os implantes hormonais. Então, a gente foca muito na pílula porque é o método mais fácil, mais acessível, todo mundo conhece, sabe como é que usa. Né? Muitas pessoas usam errado e não sabem, acham que estão usando certo. Então, é muito importante a gente falar sobre esse medo de engravidar, né? Se a gente tem medo de engravidar e a gente pode usar um método mais seguro, a gente deve optar pelo método mais seguro. E hoje a gente tem DIU pelo SUS, né? Então, não tem por que a gente usar métodos que são menos seguros, já que a gente tem essa preocupação. Pessoas que, tudo bem se eu engravidar, menos mal, mas ainda assim, o ideal é ter uma gestação planejada, né? Fazer exames, se preparar antes de engravidar, usar ácido fólico para depois parar o método contraceptivo para engravidar. Inclusive, pessoas que não usam os LARCs, que são DIUs e Implanon, elas já devem usar ácido fólico porque elas têm uma chance relativamente alta aí de engravidar. Então, é extremamente importante a gente falar sobre os outros métodos contraceptivos e que hoje todas as literaturas nacionais e internacionais recomendam que as mulheres tentem optar pelos DIUs e implante hormonal mesmo, porque são os métodos mais eficazes para a prevenção de gestação indesejada que temos no mundo. Então, você está falando isso só porque você coloca DIU? Não, é porque eu sou ginecologista e me preocupo com a vida das pessoas. E gestações indesejadas, não planejadas, aumentam a chance dessa pessoa ter complicações na gravidez. E no nosso país, nós não temos acesso ao aborto para gestações indesejadas. Então, isso gera um transtorno muito grande para as pessoas que não querem ter filho e engravidam por falha do método, que pode acontecer. Mas DIU e Implanon não falha? Falha também. Como eu disse, o único método contraceptivo 100% seguro é não ter relação sexual e isso a gente não recomenda, tá? Então, os métodos que são mais seguros são os implantes e os DIUs. Então, se a gente pode usar e pode optar por eles, é melhor que a gente opte pelos métodos mais seguros, tá? Histórico familiar de AVC e trombose, qual melhor pílula ou método? O histórico familiar não conta muito, tá? O que conta é o histórico pessoal. Se a gente tem um histórico familiar, a gente tem alto risco de ter também. Então, a gente precisa olhar o IMC, a gente precisa olhar a pressão, a gente precisa ver se essa pessoa tem uma hiperglicemia ou se tem um colesterol alto, avaliar outros fatores de risco para o uso de métodos combinados de estrogênio e progesterona, como as pílulas convencionais, os injetáveis mensais, anel vaginal. Então, por isso que é importante ter uma consulta de planejamento reprodutivo para que a gente entenda todas essas questões. E às vezes as pessoas se vendem, né, pelo Instagram. Hoje o método da moda é o Implanon, o método da moda é o DIU. Mas a pessoa não tem a menor noção por que aquele método é bom, qual é o efeito adverso que ele pode causar, quais são as taxas de falha. Então, uma escolha segura é uma escolha baseada em evidências e em discussão do seu caso clínico. O que é bom para uma pessoa pode não ser para você.
Então, por exemplo, pessoas que odeiam sangramentos não programados talvez não sejam pessoas elegíveis para usar Implanon, porque uma das principais causas de parada, descontinuação do uso do Implanon, retirada do Implanon antes dos 3 anos, né, que ele vale, é justamente a pessoa não se adaptar aos sangramentos não programados que ele pode ter. A gente tem como tratar esses sangramentos antes de tirar o Implanon, mas muitas vezes a pessoa vai ali, não, o Implanon é top, né? Tá todo mundo colocando, vou colocar, e a pessoa nem sabe o que pode acontecer com ela. Então, contracepção é muito individual e a gente precisa realmente discutir o que é melhor para cada pessoa. O que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa e o que é bom para outra pessoa pode não ser bom para mim. Então, isso é muito importante a gente calcular os riscos cardiovasculares, porque muitas pessoas usam pílula, usam injetável mensal e não podem usar, porque essas pessoas têm alto risco cardiovascular e aumenta muito a chance dessa pessoa ter trombose, infarto, AVC. Então, essa semana mesmo eu atendi uma paciente assim, que tinha claras contraindicações para usar injetável mensal. Ela usava injetável mensal há 8 anos e ninguém nunca falou isso para ela. Então, assim, depois a gente, né, vê as pessoas com AVC aí e, enfim, né, não é isso que a gente quer, não é essa a finalidade. Então, a gente já tem métodos muito seguros que não tem risco de ter trombose e a gente precisa oferecer isso para as pacientes, mas oferecer de uma forma ética, mostrando para elas o que cada método tem de pró e de contra. Não existe método perfeito. É ótimo quando a gente encontra um método perfeito pra gente, mas o que é ótimo para mim pode não ser para outra pessoa. Bom, já tem 1 hora aqui que nós estamos falando, ficaram algumas perguntinhas, eu prometo que depois eu vou responder, tá? Mas já tá bom de falar hoje. Muito obrigada pela interação e quero que vocês me mandem no direct o que vocês querem ver aqui, se querem ver mais relato de parto, se querem ver mais perguntas e respostas, se querem ver mais picaretagens, me mandem o que vocês estão gostando de acompanhar aqui. Quero mais participação dos profissionais também, foi muito legal a gente trazer aqui essas perguntas dos profissionais da saúde e das minhas alunas também, do curso Obstetrícia Raiz para profissionais, curso de atualização, que tem sido muito legal. Estou muito feliz também com essa partilha aí de conhecimentos e vamos seguindo aí no nosso propósito de trazer informação baseada em evidências para todas as pessoas, tá? Boa noite e até as próximas lives. Semana que vem tem mais, amanhã não vai ter, mas semana que vem teremos, tá certo? Beijo, boa noite, obrigada!